exemplo 2, né, ainda em relação ao tópico medidas de curtose. Tá? Esse exemplo 2 é uma questão feita pela ESAF, né, caiu no concurso de auditor fiscal da Receita Federal. O que é que diz o problema? Em um ensaio para o estudo da distribuição de um atributo financeiro X, foram examinados 200 itens de natureza contábil do balanço de uma empresa. Então, total de itens 200. Esse exercício produziu a tabela de frequências abaixo. A coluna classes, aqui, ó, representa intervalos de valores de X em reais, e a coluna P representa a frequência relativa acumulada. Não existem observações coincidentes com os extremos das classes. Tá? Então, olha, essa coluna P representa o quê? A frequência relativa acumulada. Então, vamos lá. Frequência relativa acumulada. Tá? Quando fala assim, frequência relativa, são as frequências em porcentagem, tá certo? Acumulada, tá? E X, né, nas classes, representa os intervalos de valores de X em reais, as classes, intervalos em reais. Entende-se por curtose de uma distribuição seu grau de achatamento, em geral, medido em relação à distribuição normal. Uma medida de curtose é dada pelo quociente, K igual a Q dividido por P90 menos P10, onde Q, o Q aqui da fórmula, é a metade da distância interquartílica. E P90 e P10 representam os percentis de 90% e 10% respectivamente. Assinale a opção que dá o valor da curtose K, né, para a distribuição de X. Tá? Então, ó, ele quer o valor da curtose, a medida de curtose. Ele deu essa fórmula, tá? Mas o que a gente sabe? Que a medida de curtose C, né, é obtida por qual fórmula? Q3 menos Q1, né, dividido por 2 vezes, né, P90 menos o P10. Né? Essa é a medida de curtose, a fórmula de curtose que a gente encontrou, que a gente viu lá na teoria. Tá? Então, o nosso C é o Q3 menos o Q1 dividido por 2 vezes P90 menos P10. Observe o que ele fala. Ó, o Q que está aqui na fórmula, o que ele fala? É a metade da distância interquartílica. Então, ó, o Q é a metade da distância interquartílica. O que é isso? A distância entre Q3 e Q1. Ó. Então, Q3 menos Q1 dividido por 2. Ó. Isso é o nosso Q. Dividido por P90 menos P10 vai dar essa fórmula aqui. Tá vendo? Então, é uma fórmula equivalente, mas aí não precisa se preocupar com isso. Né? Se ele fala em valor da curtose, né? Da curtose K, né? Que é o coeficiente, a gente vai usar essa fórmula aqui. Tá? Então, vamos ao que a gente precisa. Veja só. Eu preciso calcular o Q3, Q1, P90 e o P10 para poder dar a resposta. Tá? Só que aí, o que acontece? Ele me deu aqui a coluna das frequências relativas acumuladas em porcentagem. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que encontrar primeiro a frequência relativa absoluta, né? E não acumulada. Então, vamos encontrar as frequências relativas. Tá? E aí, ó, como é que a gente constrói, né, essas frequências relativas? Ó, você vai copiar aqui, ó, a primeira frequência, né, 5, ó, você copia, repete, 5%. E agora, ó, como aqui é acumulada, você vai fazer assim, ó, em vez de ficar somando, né, 5 mais 15, 20, não. Aqui já é acumulada, você vai diminuir, ó, 15 menos 5, ó, o segundo menos o primeiro. Ó, 15 menos 5 vai dar 10. Né? Depois, 40 menos 15 vai dar 25. Né? 40 menos 15, 25.
70 menos 40 vai dar 30. 85 menos 70 vai dar 15. 95 menos 85 vai dar 10, né? E 100 menos 95 vai dar 5. Então, essa frequência aqui, ó, essa coluna aqui, é a coluna da frequência relativa absoluta. Aqui a frequência relativa acumulada, tá certo? Veja que se eu tivesse essa, eu encontrava essa. Como é que a gente faz? A gente ia repetir aqui, né? 5, a primeira ficaria assim, ó, 5 mais 10, 15, 15 mais 25, 40, 40 mais 30, 70, 70 mais 15, 85, 85 mais 10, 95, mais 5, 100. Então, quando a gente tem a frequência relativa simples, né, aqui está tudo em porcentagem, lembre que aqui são porcentagens, tá? Você acha a frequência relativa acumulada. Mas se você tiver a frequência relativa acumulada, aí você tem que fazer o contrário. Se repete a primeira e vai diminuindo. Ó. O segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, o quarto menos o terceiro, e vai colocando os resultados aqui na frequência relativa acumulada. Tá? Pronto. Encontrei aqui a frequência relativa acumulada. Vamos então agora encontrar o que? Vamos criar uma coluna aqui, ó, das frequências absolutas simples, já sem porcentagem. Frequências absolutas simples, FI. Quem é FI? Frequência absoluta simples. Que nada mais é o número de itens, né, em cada classe, tá? Então, na primeira classe aqui, ó, a primeira classe, a frequência relativa, que é a porcentagem, é 5%. Então, vai ser o quê? 5% de 200. Quanto é que é 5% ó, de 200, que é o total? Aí você vem aqui e faz. Ó, 5% vezes 200. Né? Calcular 5% do valor é multiplicar. Aqui você pode fazer ó, 200 vezes 5, que vai dar 1.000, dividido por 100, né? Que vai dar 10. Ou você pode cancelar esse zero aqui com esse. Por quê? Porque aqui é multiplicação, né? 0 em cima, 0 embaixo. O que é que sobrou? 2 vezes 5, 10. Então aqui, ó, 10. Então significa que na primeira classe a gente tem dos 200 itens, 10 estão na primeira classe. Na segunda classe aqui, ó, 10%. Cuidado para você não pegar a frequência acumulada, esqueça isso, tá? Então, na segunda classe, 10% dos 200 itens. Né? 10% dos 200 vai dar quanto? Ó? 10% de 200. Corta, vai dar 20. Né? Então, aqui, ó, 20 itens. Na terceira classe, ó, 25% de 200. Né? Então, vai ficar 25% de 200, corta os zeros, vai dar 2 vezes 25, vai dar 50. Na quarta classe, 30% de 200, aí você vai fazer a conta, isso vai dar o quê? 60. 30% vezes 200, corto, 2 vezes 30 é 60. 15% de 200 vai dar 30. Né? 10% a gente já calculou que é 20, né? E 5% a gente já calculou que é 10. Tá? Veja que se você somar aqui, ó, vamos lá, se você fizer esse somatório aqui, ó, esse somatório, 10 mais 20 mais 50 mais 60 mais 30 mais 20 mais 10, você vai encontrar aqui quanto? 200. Tá, ó. 10 mais 20, 30, com 50, 80, com 60, 140, com 30, 170, com 20, 190, com 10, 200. Tá? Então aqui a gente tem a coluna das frequências absolutas simples. Pronto.
Fazendo esse cálculo, vamos apagar aqui e vamos voltar agora ao que interessa. Tá? Então, para a gente dar a resposta, a gente precisa conhecer o Q3 e o Q1, o P90 e o P10. Então, vamos calcular o Q3, né? Qual é o valor, né, do Q3? Terceiro quartil, tá? Então, veja, quando a gente tem as classes, né, para achar os quartis, a gente tem que lembrar daquele passo a passo, né, que a gente viu lá em medidas separatrizes, tá? Então, o primeiro passo é encontrar, né, a posição do quartil QK. No caso aqui vai ser o Q3. Isso vai ser dado por N vezes K sobre 4, onde o N é o somatório, né? O N é o somatório dos FIs. Então, no caso, o N aqui, ó, é 200. Tá? O somatório dos FIs é o nosso N. Então, aqui, ó, é o nosso N. Então, qual vai ser a posição do Q3? Ó? Então, no lugar do K é 3. Então, vai ficar Q3, aqui, ó, K é 3. E o nosso N é 200. Então, aqui ficou 200. Tá? Então, ficou assim, ó, 200 vezes 3, né, dividido por 4. Tá? Então, a nossa posição do Q3 vai ser igual a 200 vezes 3, vai ficar aqui, ó, 600 por 4, que vai dar 150. Tá? Então, a posição do Q3 é 150. Tá? Depois que a gente acha a posição do Q3, a gente vai fazer o quê? Qual é o segundo passo? Você vai escrever a FAQ. A FAQ é o quê? Frequência acumulada crescente. Então vamos colocar aqui, ó, do lado, ó, a FAQ. Cuidado que não é frequência relativa, né, acumulada, é a frequência acumulada crescente, né? Então essa FAQ aqui a gente constrói ela como? Vamos lá. Você vai repetir a primeira frequência, né, simples, né, que é 10, e agora você vai somar, né? 10 mais 20, 30, né? 10 mais 20, 30, 30 mais 50, 80, né? 30 mais 50, 80, 80 mais 60, 140, 140 mais 30, 170, 170 mais 20, 190 mais 10, 200. A FAQ. Então, eu escrevi a FAQ. O terceiro passo é localizar, né? Localizar a primeira FAQ, né? A primeira FAQ é maior ou igual, né? Vamos lá, localizar a primeira FAQ maior ou igual, né, a posição do quartil. No caso aqui a posição é 150. Então, a gente vem aqui, olha para a coluna da FAQ e vai localizar o primeiro elemento aqui que é maior ou igual a 150. Então, 10 é maior? Não. Porque 150? Não. 30 é menor, 80 é menor, 140 é menor, 170, observe, acabei de achar, é a primeira FAQ que é maior ou igual a 150. Tá? Então, isso mostra o quê? Que o nosso Q3, né, está em que classe? Olha, nessa classe aqui, ó, na classe dos 150 até os 170. Tá? Por quê? Porque a primeira FAQ aqui deu 170, então significa o quê? Que o nosso terceiro quartil vai ser um valor entre 150 e 170. Tá? E aí o último passo aqui, não sei se você lembra,
é usar aquela fórmula, né? QK, né, é o limite inferior da classe onde está o quartil, mais H, que é a amplitude, né, da classe onde está o quartil, multiplicado por, né, o n vezes k sobre 4, né, o n vezes k sobre 4. O que é isso? É a posição do quartil menos, né, ó, a FAC anterior, né, a FAC anterior, dividido pela frequência absoluta da classe onde está o quartil. Tá? Então isso a gente viu lá em medidas separatriz. Então, o nosso Q3, ó, trocando o K por 3, ó, Q3, vai ser o limite inferior da classe onde está o quartil Q3. A classe é essa. Então, o limite inferior é 150. Então, vai ficar assim, ó, Q3 é o limite inferior, que é 150, mais H é a amplitude da classe. Para achar o H, basta pegar o limite superior e diminuir do limite inferior. Então, seria 170 menos 150. Então, nosso H, 20. Tá? Então, aqui 20 vezes, tá? Aí, substituindo, ó, n vezes k sobre 4, ó, é a posição do quartil, né, que deu quanto? 150, menos a FAC anterior. A FAC anterior, ó, é quanto? 140, né? A FAC anterior, que é 140, dividido pela frequência da classe onde está o quartil. A classe é essa, ó, a frequência é 30, tá vendo? Ó? Né? A frequência absoluta simples, 30 dividido por 30. Pronto. Aí, fazendo as continhas, a gente vai encontrar 150 mais 20 vezes 150 menos 140 vai ficar 10 sobre 30. Tá? Aí eu vou cancelar esse zero com esse. Olha o que é que a gente vai obter. Q3 é igual a 150 mais 20 vezes 1 dá 20, né? Dividido por 3. 20 por 3 vai dar 6,66, né? Então vai ficar, ó, 20 por 3 vai dar 6, uma dízima, né? 66 reticências. Então, quem é o nosso Q3? Né? 156,66 aproximadamente. Tá? Então, acabamos de encontrar o nosso Q3, né? Utilizando todo esse passo a passo aqui e a forma. Tá? Então, eu vou colocar o Q3 aqui do lado. Né? Veja que esse trabalho todo foi para achar só o Q3, que é 156,66. Tá? E aí, para achar o Q1, eu poderia fazer a mesma coisa, tá? Só que eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de achar o Q3, que eu acho bem mais interessante, que aí você não precisa estar memorizando isso aqui tudo, tá bom? Então, vou parar aqui e a gente volta na sequência com uma outra forma de se encontrar o Q3.